Olha quanta pessoas, cara. gente. Obrigada. Olha quanta gente linda entrando aqui. Sejam todas Legal, que bom. bem-vindas na nossa live hoje. Surama, uma convidada super especial. Vou falar para vocês o assunto que nós vamos estar falando hoje é sobre postura. Mas a Surama, antes de falar alguma coisa, eu gostaria de falar um pouquinho quem é Surama. Ela é super competente, profissionalíssima e super graduada. Vou até ler aqui porque eu vou esquecer com certeza. Imagina. A Surama, ela é graduada em fisioterapia, especializada em fisioterapia ortopédica e traumatológica, mestre em reabilitação, professora no curso de fisioterapia na Universidade Cruzeiro do Sul desde 1998. É, Sim, e atua como fisioterapeuta nas áreas de dor crônica, postura, lesões. Agora esse aqui tá difícil. Musculoesqueléticas excelente. e disfunção me ajuda. Tempor o quê? Temporomandibular. É isso daí, gente. Por que que eu quis falar para vocês rapidinho um pouco de quem é Surama, gente? Ela é uma profissional Ah, super competente, uma mulher trabalhadora, temente a Deus e que hoje veio dar um tempinho aqui com a gente para falar um pouco sobre postura. Você já reclamou algum dia de dor na coluna? Já acordou assim com dor no corpo, você não sabe o que que aconteceu, se você dormiu em cima do braço, da perna, o que que aconteceu, você não parece que o dia nem rende. E muitas mulheres, Su, reclamam comigo isso, sabe? Sara, hoje eu tô que eu não consigo fazer nada. E aí eu falei assim, como que a coluna, como que a postura no nosso dia a dia é importante nós cuidarmos, né? Para que a gente tenha um dia bom, um dia produtivo, não é verdade, Su? isso E hoje a mesmo. gente vai falar um pouquinho sobre isso. Por que postura? Eu falei, por que não? Porque é uma coisa que aflige todo mundo. É A postura verdade. correta. Oi, Sara, um super prazer estar aqui com você. Já vi até uma ex-aluna aí, né, Ei, Rosane? Gente, que é isso legal. mesmo? Dê um oi aí. Sejam Então, todas assim, bem-vindas, gente. Vocês podem pôr perguntas também. é isso mesmo, gente. Se tiver pergunta já, Vamos lá. o Camilo está aí também, o Ricardo, que beleza! Então, principalmente agora, né, no momento, né, Sara, que as pessoas, a maioria delas está em casa, É, trabalhando em casa, sentados, né? Ai, é. meu Deus, né? E aí, já vi mesmo, Rosane. Então, assim, é um momento que esse aspecto que envolve a postura ainda fica mais evidente, Sara, porque É. duas coisas. Primeiro, no geral, as pessoas estão, às vezes, até mais sedentárias do que já eram, né? É. Porque a questão que envolveu a pandemia, muito tempo em casa, tudo bem, aquelas pessoas que são mais ativas, que já faziam, deram um jeito, faziam em casa exercícios e tal, né? Aí eu já falo Aham. para vocês, manter uma boa postura, a atividade física é fundamental. É. Né? Então, o sedentarismo já traz para a gente uma condição ruim para a postura, logo de Verdade. cara. Né? Uhum. Por quê? Porque a boa postura precisa de músculos ativos, né? Sim. E quando a gente fica numa situação de sedentarismo, a musculatura como um todo perde, né? Perde força, perde tonicidade, né? Então, isso Pois. vai repercutir de alguma maneira na postura geral. Então, uma primeira coisa que eu queria destacar é isso, né? Nessa situação que a gente está vivendo, é, o sedentarismo deixa mais evidente. Pessoas que já Aham. tinham, né,
alguns problemas, muitas vezes isso fica mais evidente. Um segundo ponto é isso de ficar sentado, né? A maioria está trabalhando sentado. Estou até aqui sentadinha aqui, né, num ambiente que às vezes eu dou aula aqui, gente. A minha aula remota, para quem são os meus alunos aqui na Cruzeiro, porque eu dou não só o estágio, né? Na Aham. prática, o estágio, quer dizer, a gente está lá atendendo pessoas, né, da região de São Miguel. E também dou minhas aulas. Então é aqui, ó, né? Sentadinha, na frente do computador, como a maioria das pessoas, né, que estão trabalhando nesse momento assim. E o estar sentado o tempo todo, Sara, tem pessoas que, por algumas alterações posturais, daqui a pouco eu organizo melhor minha fala, só estou tentando Uhum. introduzir o problema, Tá. né? Vamos dizer que algumas pessoas já têm algumas dores ali na região lombar. Uhum. Tipo, como você falou, né? Quem nunca, né? Quem Sim, nunca teve uma dor lombar? E, de aliás, acordo. De acordo. essa questão é realmente muito comum, né? Então, assim, a maioria das pessoas vai ter, a maioria, digo assim, de 70% a 80% das pessoas, né? Alguns estudiosos dizem até 90% das pessoas vão ter pelo menos uma dor lombar na vida, uma. Fala, ai, sentia. Pronto, já entrou para a estatística, né? Costumo falar assim. Então, assim, a dor lombar, ela pode acontecer. Eu sei que o nosso enfoque principal é a postura, mas quando a gente fala de postura e dor, entendeu? As coisas andam meio juntas, que nem você falou, os Sim. problemas, né? Você colocou ali para mim, destacar também um pouquinho os problemas da má postura. Então, uma condição não é puramente a postura que vai desencadear todo o processo, mas é uma Uhum. parte importantíssima. Então, esse aspecto de estar sentado, direto, trabalhando no computador, blá, 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 só pelo fato de. Não estou nem falando de estar sentado certo ou se estar sentado errado. Só o fato de ficar muito tempo Na sentado é mesma posição. muita carga para a região lombar. Às vezes a pessoa fala assim, ai, vou descansar um pouco minha coluna e vou sentar. Dependendo da condição da pessoa, o sentar às vezes é até um pouco pior. Mas aí a pessoa Sim. também sabe, porque o corpo da gente informa, entendeu? Quando você fala assim, isso aqui acho que não tá muito bom, né? E aí tem dor. Então, assim, tem pessoas que têm problemas mais no discos, né? O pessoal fala, o que é isso de disco, hernia de disco? Sim. Entre as vértebras a gente tem discos, né? Então tem uma Uhum. vértebra, vou fazer assim, peraí, assim, assim. Uma vértebra e outra, e entre elas Aham. tem um disco, né? Um disco como se fosse uma almofada. Então, quando a gente está sentado, nessa posição sentada, é a posição que a gente mais achata os discos, digamos assim. Hum. Entendeu? Então, para quem de repente já tem alguma coisinha ali, já tem uma dorzinha, depois eu vou falar um pouco da relação entre o Uhum. alinhamento e quem fica pior nessa situação, tá? Uhum. Mas aquelas pessoas que já sentem têm a tendência a sentir mais por conta de estarem tanto tempo sentadas trabalhando, Uhum. né? Então, esse é um problema, né? Uhum. Tem gente que vai sentir mais dor em pé. E aí, depois eu vou fazer também essa relação de quando que, né, assim, sentado dói mais ou em pé dói mais? Por que, né, as pessoas têm essa diferença? Então, no aspecto postural, vou dar uma dicasinha aqui, por quê? Que normalmente, né, quem tem dói mais em pé, como que normalmente é a coluna, e quem Uhum. dói sentado, normalmente como que é essa coluna, entendeu? Entendi. Tem uma relação aí com o aspecto postural bem forte, tá certo? Entendi. Então, Nossa, vamos uma lá. aula, né, gente? Olha quanta coisa. Vai falando aí. Em síntese, assim, porque você falou um pouquinho já sobre muita gente já ter dores nas colunas. Qual que é a importância de ter, então, uma postura correta? O que é mais importante, assim, para você ter uma postura correta? Então, olha só. Vamos dizer que Alienígena, nos ataca. a gente tem, assim, o que é muito forte é que cada um, na realidade, tem um aspecto, uma condição genética. Então, quando a gente fala de postura correta, então vamos dizer assim que a gente tem uma postura ideal, né? Tá. Postura ideal.
Então, eu vou falar aqui para vocês, para Sara, para quem está assistindo, como seria uma definição de postura ideal lá do livro, lá do artigo, né? Lá de quem Uhum. estuda isso aí. Porque fala assim, ai, postura ideal é aquela bem retinha, né? Aí eu Aham. até fazer um paralelo antes de falar da definição, tá? Que eu tive uma paciente e realmente ela era belíssima, assim, sabe? Postura, tal. Você olhava para ela e falava, nossa, né? Ela falou, ai, é que eu fiz balé. Então, quem faz balé clássico, né? Aquela cabeça assim, você fala, nossa, que coisa espetacular, que postura bonita. Então, aí se eu falar para você que nem sempre, porque aí eu falei de alguns problemas com a postura, ela ficou assim, chocada, né? Ela falou, "Ah, mas eu que fiz balé, borori, bororó. Então, algumas condições da coluna que parecem bonitas. Ai, Aham. aqui, cabeça pra trás, não sei o quê, né? Aquele Aham. quadrinho assim, né? Empinadinho, aquele tronco. Parece uma coisa bonita. Eu falo assim, nossa, isso aí não vai ter problema, né? Nunca. E eu Aham. trato uma dor crônica dela, né? Por quê? Porque nem sempre, que nem eu falei, a postura bonita é a postura dita correta, que eu vou mudar um pouquinho esse termo para uma postura ideal, digamos assim. Por Aham. quê? Porque, assim, você não vai transformar o seu corpo, mudar o seu DNA, porque tem certos aspectos da postura que vêm de uma condição de DNA, assim, de, né, quando você olha Aham. assim, a mãe tem aquela postura X, aí você olha, né, a avó também é parecido. Aí você olha para você e fala assim, eu vou ser aqui amanhã, né? Minha mãe, minha avó, né, são eu amanhã, né? Então, Aham. assim, tem esse aspecto. Mas isso pode ser modificado? Claro, por quê? Não, a genética não, mas eu tô falando, se você tem, que nem eu falei, desde a sua infância, estímulos físicos bons, de atividade física, parará, isso já ameniza de alguma maneira. O que Entendi. tem de ruim hoje em dia é que as crianças estão brincando menos. É. Elas brincam menos de brincadeiras físicas. Isso faz parte do desenvolvimento da criança. Para Sim. saúde da criança, né? É brincar, pular, às vezes quebrar um dentinho faz parte, né? Mas assim, brincar, né? Brincar com brincadeira física. Porque Uhum. isso aí todo o sistema, o que você achou difícil a palavra, né? Músculo esquelético. É. Todo o sistema músculo-esquelético está sendo estimulado desde lá da infância com Aham. essas coisas, com atividades, com brincar, com pular, tarará, às vezes dá uma ralada aqui, quebra um dentinho ali, mas é criança brincando e sendo Aham. saudável. Uhum. Agora, brincadeiras das crianças são brincadeiras paradas. A maioria das crianças está com ou um celular, ou um computador, ou um tablet TV, brincando qualquer de coisa, brincadeiras menos se movimentando, estáticas. né? Não, e o pior, parado e ainda daquele jeito, né? Sentando em Com W, as pernas né? para cima. Tudo esquisito, né? Quer dizer, ainda forçando as estruturas no momento em que elas estão em crescimento, né? Aham. Tudo é molinho da criança, tudo é molinho, né? Então, assim, para também desalinhar, é mais fácil. Se os Aham. estímulos estão sendo inadequados, para desalinhar é mais fácil. Então, quando a gente fala assim, fazer, né? Então, a gente tem que voltar lá desde a infância. Se a gente tem Uhum. mais mãe aí, né? Fora você, né, Sara? Você, o Uhum. Lucas já é um moço, né? Mas ele também pode ser estimulado aí, porque ele ainda talvez não tenha atingido aí o total do crescimento dele, né? Mas aí você Sim. tem Isabelle ainda aí, né? É. Informação e tal. Então, assim, se temos mães ou pais aí assistindo, né, é importante saber disso. Uma boa postura vem desde da infância. Então, aquilo que é genético, a gente não muda, né? Interessante. Porém, os estímulos podem minimizar alguns aspectos que iriam numa determinada direção, e aí você pode, com esses estímulos que eu digo, de brincar, de fazer atividade, de se esticar, né? A brincadeira de criança, a brincadeira física, né? Também estímulos aos esportes, né? Desde a infância, isso sempre é um estímulo muito positivo para o corpo. Não sei se você quer perguntar alguma coisa antes Eu de ia eu. perguntar, então, assim, o estímulo, por exemplo, você falou da criança, só o fato dela estar brincando, não importa se é direcionado o estímulo, se é ritmado, se é localizado, não. O fato dela estar brincando como criança já ajuda
nessa amenização, né? Que você falou da postura, né? Da Sim. má postura genética. Uhum. Vai É numa isso. direção, vai numa direção positiva. É. Eu tenho lordose genética, né? Minha avó, mãe, enfim. E o fato, se eu tivesse desde a infância brincado de alguma forma, melhoraria isso ou não? Seria um outro caso. Vamos dizer assim, talvez não modificar, era, né, nem quando você fala lordose, né, daqui a pouco eu vou te dar os Vai. termos corretamente, né, Isso. é a curva lombar, né, a curva Isso. lombar, que a gente tem aqui o quadril, né, a curva lombar, que é aquela Aham. nossa parte mais baixa da Bom. coluna. Na realidade, o aumento dessa curva se chama hiperlordose, né, porque a Uhum. lordose é a curva normal, ela se chama lordose, só que quando Uhum. ela está ela se chama hiperlordose. Então, vamos dizer, não que assim, se eu tivesse feito, tarará. Se você tivesse, de repente, brincado mais do que você brincou, com brincadeiras físicas, pular, fazer exercícios, etc. e tal, dentro de um contexto de brincadeira, Uhum. não necessariamente que não ia ser hiperlordose, ia ficar menos. Uhum. Mas toda a musculatura que você tem nessa região iria te proteger mais e Uhum. iria trabalhar um pouquinho mais na direção do seu alinhamento, porque você está dando estímulos, né? Não Entendi. mudar totalmente, mas seria um estímulo positivo, digamos assim, dentro de uma condição que no futuro, né, conforme o seu crescimento e desenvolvimento, seria talvez negativo, vamos dizer assim, por causa desse histórico, que nem você fala, minha avó, minha mãe, né? Uhum. Isso fica mais claro, Sara, você deu exemplo da hiperlordose, que é essa parte da lombar, né? Para quem está ouvindo a gente, nessa parte mais baixa da coluna antes de chegar ao quadril, né? Uhum. Mas aqui em cima, que é a região torácica, né? Só para dar uma geral aí, pessoal, para anatomia, né? Essa região do pescoço chama cervical, né? Uhum. A Aqui, ó. gente tem 7 vértebras aqui na cervical. E a Uhum. cervical, ela é uma lordose, ela tem uma curvinha aqui, ó, né? Sei. Que é pra frente assim. A Uhum. cervical é uma lordose, né? Aí a gente tem a coluna torácica, que é essa aqui do tórax, né? Uhum. Que tem as costelas, que tem o nosso coração aqui no meio, que tem nossos pulmões, né? Então a gente tem a coluna torácica. A coluna torácica tem 12 vértebras, né? Então a gente vai vir aqui 7, 12. Quando chega na coluna lombar, né? Que é essa aqui, né? Aqui Uhum. embaixo, né? Essa aqui. A gente... então, a coluna torácica, ela é uma cifose. Então, tem gente que acha que cifose é um nome ruim, né? Fala, eu tenho cifose. Não, mas a cifose é o normal, tá? Então, a Uhum. lordose é o normal, a cifose é o Uhum. normal, e depois a lordose lombar. Na região lombar, Uhum. a gente tem a lordose, tá? Então, esses são os nomes normais. O problema é quando está aumentado ou quando está diminuído. Aumentado é Uhum. chamado de hiperlordose. Então, eu posso ter uma hiperlordose cervical, a curva Sim. aumentada. Eu posso ter Uhum. uma hipercifose torácica, a curva Uhum. aumentada na torácica, que a pessoa fala, o corcundinha, tal, 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 né? E eu Uhum. posso ter uma hiperlordose lombar. Só que eu também Uhum. posso ter uma retificação. Por isso que eu te falei, depende muito essa história de falar, é tão retinha. Mas o Papai do Céu nos criou de modo a gente ter curvinhas. O curvinhas é o Aham. Se normal, for entendeu? reto demais As também curvas dá. de lado, as curvas são normais. Curvas Aham. suaves, né? Lordose Sim, suave, cifose suave, lordose entendi. lombar suave, e até no sacro, nessa região que está os ossinhos coladinhos, né? Tem a pelve, aqui os ilíacos, e aqui no meio tem Aham. que chama sacro, que é tudo coladinho, vértebras também. 5 sacrais, 4 coxígeas. Você já deve ter ouvido falar alguém que quebrou o cóccix, né? Caiu, Aham. sentado e quebrou o cóccix. O cóccix é aquele ossinho bem no finalzinho da coluna, né? Então, Aham. essa curva do sacro e do cóccix é também uma outra cifose, assim, mas é tudo coladinho uma vértebra na outra aí, nesse caso, né? Então, o que Aham. acontece? As curvas podem estar aumentadas, então elas são hiper, né? O hipermercado, hiper, tudo mais, né? Tá. Maior, né?
Então, a Aham. gente chama de hiper, né? Hiperlordose cervical, hipercifose torácica, hiperlordose lombar. Só Uhum. que também tem a retificação e ela não é boa. Porque, como eu te disse, né? O Papai do Céu nos desenhou de modo a gente ter essas curvas, e essas curvas são importantes para garantir distribuição de carga, porque a coluna ela suporta muito peso, né? O nosso peso corporal, ela recebe carga do nosso corpo, do chão que sobe, é incrível. A biomecânica é uma coisa maravilhosa, né? Como Então, precisa, né? as curvas são importantes, elas têm, de lado a gente Sim. tem que ter essas curvas. O Só que se equilíbrio, elas né? tiverem Isso te dá exatamente equilíbrio, o né? Se equilíbrio você das ou vai para frente ou vai para curvas, trás. é, o equilíbrio das cargas, facilitar os movimentos, né? Ela ter curva, ela Sim. facilita, a gente é bem móvel, né? Ó, né? A gente é Aham. bem móvel da coluna, tal, né? Então tudo isso é importante. Agora, quando ela é reta, se você olhasse de lado, né? E aí você vê uma curva, não vê curva, né? Por exemplo, retificação cervical, retificação torácica, retificação lombar, você vai ver alguém assim, entre aspas, parece uma postura bonita. Nossa, né? Aquela assim, ó, Mais com tudo assim, problemas. que nem a bailarina que eu falei. Só que aí é outro Aham. problema, porque você sobrecarrega as estruturas, principalmente na cervical e na lombar. Quando a gente está Aham. mais reto, a gente joga carga para os discos, mais carga, porque é como se você tivesse dobrado para frente a Sim, cabeça ou, né, a coluna, né? Porque ela é assim. Então, se ela sim. tá assim, ó, é como se eu tivesse com a cabeça jogando meu peso para frente Ah, e o entendi. quadril O a mesma peso. coisa. E a parte da Entendi. frente é onde estão os discos. Por isso que a maioria das pessoas com hérnia de disco, seja na cervical, seja na lombar, são pessoas com mais retificação. Você está Olha que entendendo? Aí às vezes a interessante. pessoa fala assim, ai, tem que ficar bem retinho, entre aspas, né? Tem que sim, você olhar e ver que está alinhado a cabeça, com o ombro, com o quadril, legal. Mas a coluna em si, ela tem que ter essas curvinhas. Tem Essas as curvinhas são chamadas curvas. fisiológicas, entendeu? Uhum. Então elas estão lá, tem um motivo, né? Como eu falei para vocês, delas estarem lá. E aí elas fazem com que haja menos carga nas estruturas, seja da frente, seja de trás, né? Da parte da vértebra. Então é isso. Agora, voltando lá naquela paciente que eu atendi, que era bailarina, então Ah, assim, ela ficou pasma, que ela falou assim, nossa, mas sempre todo mundo me falou que eu tinha uma postura bonita, que eu tinha uma postura correta, né? Aí quando eu fui falar para ela, então, não é é bem bem assim. assim. Estar bonita nesse aspecto nem sempre quer dizer que, né, em relação à coluna, se as curvas estão diminuídas, porque estão mais É, retas, isso é ruim também para a coluna, entendeu? Então pode gerar é. dor. Aí você fala, meu Deus, estamos todos perdidos. Desaprendi tudo. Mas Porque assim, sempre a sabe? gente escuta, né? Arruma a coluna, não tá dando Mas assim, certo. não está errado pensar isso, entendeu? O que eu estou falando aqui para você é que não está errado. É que assim, normalmente a gente chama de postura feia, principalmente quem está aqui, né? Ó, né? Adolescente largadão ali. É, é a, Tá. eles se fecham no mundo dele, né? Aí Anda fala, assim. boa postura esse menino, como essa postura, menino, boa postura, menina. A gente vive fazendo isso, né? É. Então, é que, no geral, a gente só considera que é uma postura feia, né? Aqui. Agora, se a gente vê alguém na rua que tá aqui com as costas bem para trás, o bumbum bem empinado, você fala, nossa, né? Postura bonita. Porque as posturas em extensão, olha que engraçado. Ah, eu vou te falar agora uma coisa interessante. Por Ah, que a lordose chama lordose, né? Na aham. cervical e na lombar? Porque vem Ah. de lorde. Lorde. Então, Ah, assim, sabe? Então, a legal. postura, a lordose, as duas lordoses são extensões. Então, as Aham, posturas em extensão deixam a gente mais bonito, né? Aquela aham. postura de Lorde, né? Ah, Nossa. Então, o que que acontece? Essa questão de extensão dá às vezes, a falsa impressão de ser uma postura mais bonita e por isso estar correta. Na realidade, o equilíbrio das curvas é que é o ideal. Então, existe uma postura ideal. A gente uhum. pode não estar na perfeição, né?
Sara, mas a gente pode buscar o ideal. O ideal é minha cabeça tá alinhada com meus ombros, que estão alinhados com meu quadril, entendeu? Então, Ah, assim, quando você olha o perfil, você vê que a aham. cabeça está no lugar que ela devia estar, né? Ela não está aqui na No, frente, entendi. nem lá muito lá atrás, quer dizer, sabe? Então, assim, a Aham, harmonia, né? A harmonia entre as estruturas, né? Quando eu falei para você de definição de postura ideal, é aquela coisa de a postura ideal é aquela em que há a melhor relação entre as partes, porque a gente tem muitas partes. A gente fala só da coluna, né, Sara? Mas a gente aham. ia ficar mais umas 2 horas aqui falando. É. Eu ia falar para você, Sara, o pé tem relação com a cabeça. Então, se meu pé É, tá aqui, ó, eu tô para perdida. dentro. Ah, lembra aquela conversa? A gente já teve essa conversa por causa de você correr e ter dor, lembra? Em relação ao seu pé, você sabe muito bem É, disso, Sara. tô perdida. Então, assim, então o pé, se o pé é chamado pronado, né? O pé aqui É, valgo, né? O pé supinado, o pé é. vário, né? Se a gente tem um tornozelo, um joelho. Então, assim, na realidade, todas essas Tudo ligado, estruturas né, Su? tá Tudo. tudo ligado. Supino errado, Tudo. joelho vai errado, a coluna vai errado, vai ficando aquela cadeia Exatamente. terrível. Exatamente. Olha só a questão que nós temos aqui. Então, na realidade, não é só a coluna. É que, assim, quando a gente fala de postura, vem coluna na nossa mente, porque é a nossa estrutura de referência, a nossa estrutura central, né? Ela que vai nos permitir movimento, recebe carga, transfere carga, que nem eu te falei, né? Protege a medula espinhal, que a medula é onde saem os nervos. Dos nervos a gente tem estímulos para os músculos, para a gente se mexer, né? E dos nervos Uhum. também a gente tem estímulos da periferia para o centro, ou seja, eu percebo, né? Eu toco nas coisas, deixa eu ver, deixa eu pegar alguma coisa aqui, um reloginho, né? Eu toco, eu sei o que é, isso aqui é aspecto sensorial, são os nervos, né, que estão levando essa informação, ou seja, a coluna, a parte óssea, protege também a medula, então você vê que são muitas É. funções, Tudo além de garantir a nossa postura, vamos dizer assim, né? De dar estabilidade. estrutura É. para nossa Porque postura. o músculo, o Gustavo colocou aqui, era que ele já perdi, a atividade física e a atividade física e a construção de uma postura ideal. Acho que é isso Então, aquilo que a gente que estava é o que a gente falando está desde o começo. conversando, né? A Desde o importância da começo. atividade física desde da infância, né? Como que isso Isso, pode ajudar ao desenvolvimento, né? Da postura, exatamente. Então, estímulos da... adequados, né, para as crianças, Isso. aí, o que é adequado? A pessoa vai ficar assim, né? Não, então já tem que fazer, tipo, fisioterapia desde criança? Não, né? A criança tem que ser criança, tem Só que brincar. brincar, Exatamente. Agora, Tara, por exemplo, algumas observações de desalinhamento que chamem a atenção já na infância, aí é legal ter um profissional avaliando. Então, por exemplo, poxa, eu já percebo que meu filhinho, parari, minha filhinha, tem já uma cabecinha que tá aqui, que né, um bumbumzinho tá muito empinado, esse bumbumzinho tá muito empinadinho, então a curva tá bem aumentada, né? E as uhum, costas toda hora tem que ficar chamando atenção. Então, quando já se observa isso na infância, desde a uhum, primeira infância, a fase assim, de pré-escolar, né? Aí uhum, é interessante ter uma avaliação, pelo menos, do profissional, para ele ver assim, sim, olha, é caso da gente já trazer alguns exercícios específicos, que nem eu tenho no consultório, paciente pré-adolescente, entendeu? aham, Porque aí já teve que vir com alguma coisa específica, não só ter uma atividade física regular, bonitinha, parará, mas ali agora precisou de uma intervenção mesmo, para que as aham, coisas venham mais para o prumo, já que ainda está na fase de crescimento. Então, é o melhor momento, né, digamos assim, para aham. estimular, entendeu, Sara? É É. nesse sentido, né? E nós estamos aí, você já falou um pouquinho no início, né? Como que nós estamos no momento, todo mundo está no momento trabalhando em casa, estudando em casa, e as crianças que teriam que ter esse momento de brincar, né? Porque na escola não tem jeito, né? Você estuda lá, mas você levanta das cadeiras, você vai até a professora, você vai apontar, você sabe, né? Rotina de escola. E tem o recreio, que é onde eles brincam. Então, quando você está Exato. todo mundo dentro de casa,
E aí você tem que estar sentado para fazer, né, a aula nesse período todo. Dá para se pensar em um futuro com bastante probleminhas, Sim. então, na coluna, né? Não só das crianças, mas os adultos também, porque a nossa tendência é eu preciso terminar, então eu não vou pegar o carro, eu não vou pegar o ônibus, eu não vou porque estou fazendo em casa. O máximo que eu vou fazer é levantar de vez em quando para tomar uma água assim, quando não tá com a água igual eu aqui do meu lado, nem levantar. E como que isso pode acarretar problemas sérios aí, né, no futuro? Questão da coluna, penso eu, né? Que nem eu estava te falando, Sara, já infelizmente, a gente já vem observando isso há mais tempo, mesmo antes de pandemia, tudo, né? A questão da inatividade das crianças, isso a gente Uhum. observa até doenças de adulto nas crianças, por exemplo, não só a obesidade infantil, mas crianças com colesterol alto, sabe? Umas coisas que você fala assim, meu, como pode, né? Mas É, isso tudo como reflexo de a inatividade, quer dizer, não, a criança tem que brincar, tipo assim, é. tem Não que precisa. brincar fisicamente, eu tenho que dar cambalhota, tem que ralar um pouco o joelho, isso tem que fazer parte da vida dela, porque isso faz, é que nem, ó, eu faço um paralelo com isso, por exemplo, você falou lá que eu falo, né, de disfunção temporomandibular, que é dessa região aqui, então quem tem apertamento, bruxismo, dói aqui, dói a cabeça, dói tudo, isso tem muito a Aham. ver com postura, viu, Sara? Isso daria um outro dia de coisa. Só para falar de DTM aqui para Muita você. coisa boa. Então, assim, isso tem muito a ver com postura, por exemplo, quem tem cabeça muito aqui para frente, tem mais riscos, um monte de coisas aí que tem a ver com isso aqui da TM. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque as crianças, por exemplo, que não mamaram na mãe, né, que Uhum. foram amamentadas, por exemplo, Amam- com mamadeira, elas têm um desenvolvimento pior da parte musculoesquelética, porque faz parte do desenvolvimento mamar, ser Sugado. amamentado no corpo. Aham. Porque a força é outra, é tudo diferente. Então, Sim. aí chega, aí junta isso, por exemplo, a criança não mamou, né? Por N motivos lá, foi dada a mamadeira ao lugar do peito. Tem diversos Uhum. racismos aí. Aí, depois dessa mãe, vamos dizer que dá para essa criança a comidinha tudo batida no liquidificador, fala, só come assim, né? Tal, tal, tal. E aí vai deixando tudo papinha, papinha. Aí cresce e continua só Uhum. papinha, papinha, entendeu? Bate no liquidificador, já é marmanjo e tem que ficar lá amassando no garfo. Ou seja, criou uma musculatura totalmente preguiçosa, teve pouquíssimos estímulos da parte muscular, Uhum. tendina, articular, tudo. Isso Uhum. repercute no futuro e é um risco maior de desenvolver a chamada, esse palavrão que eu falei para você, né, que é a disfunção temporomandibular, entendeu? Uhum. Então, assim, olha Entendi. lá, a gente está voltando lá na Ah, amamentação, né? é. Então, por isso que eu falo para você, quando a gente já está adulto, aí a gente já vem com uma carga de um monte de outras coisas. Ai, tinha que ter feito isso. Bom, agora já foi, né? Porque não fez, não fez, a gente tem que contar daqui para frente. Então, os cuidados com a saúde geral, então quando você fala assim, quando eu falei, então desaprendi tudo, né? Então eu não posso falar que arruma essa postura, tem que falar sim, né? Eu só fiz um paralelo com você e com quem está assistindo aí, que nem sempre uma postura bonita é a postura Isso é ideal, perfeito. entendeu? Nem sempre. Mas, no geral, agora eu vou falar, no geral, a gente vai olhar para o outro lado. Quando uma postura é mais alinhada, ela é mais bonita. Você está entendendo? Só que Entendi. uma coisa. Então, assim, nem Eu, sempre, quando eu você olha penso aquela assim, postura. Ah, uma postura mais harmônica. Você consegue ver exatamente. harmonia. Aí sim seria uma postura ideal, não uma postura engessada, né? Aquela coisa reta, mas uma postura que você consegue ver harmonia daquilo que Deus Exatamente. fez. Alinhamento das estruturas, né? Eu estava até falando, eu falo aqui, né? E cortei a definição que eu estava falando para você. Então, assim, a postura ideal seria essa, quer dizer, uma boa relação entre as partes, né? Ou seja, essa Aham. harmonia
Você está falando que partes? Partes da estrutura. Cabeça, cintura, escapular e pélvica, membros, coluna, né, nas suas três partes, aqui ainda a parte, quarta parte, vamos dizer assim, que é o sacro e o cóccix. Ou seja, em harmonia, estruturas, a boa relação entre as partes, né? Sem causar dor, né? Porque uma boa postura, uma postura alinhada, no geral, era uma postura que não vai agredir as estruturas. Então, ela é uma postura que ela normalmente não gera dor, ou seja, ela é confortável, tá? Boa relação entre as partes, ela é confortável e ela tem ela é eficiente. Por que ela é eficiente? Porque ela tem um menor gasto energético, entendeu? Então, se você tem uma boa relação entre as estruturas, a sua postura terá um menor gasto energético. Ela é mais econômica. E ela não é só mais econômica para você economizar a energia do corpo. É porque, sendo mais econômica, ela é mais protetora das estruturas envolvidas. Então, as suas articulações vão estar mais protegidas. Entendeu? Você não vai ficar jogando carga errada, né? Porque, vamos dizer, eu tô com a cabeça aqui, né? Sempre esse meu lado vai estar sendo mais comprimido. Eu tô com a minha cabeça aqui. Né? E assim, é meu jeitinho. Cabeça aqui inclinada para um lado. Esse meu lado da coluna sempre vai estar em maior compressão. Isso acontece para qualquer parte do corpo. Se meus ombros estão aqui, essa parte anterior do ombro está em mais compressão. Pessoas que têm esse problema aqui, ó, uma curva aumentada da coluna, normalmente tem problemas de ombro, que é chamado síndrome do impacto, Sara. Então, aquela lá que dá tendinite, bursite, tarará, a maioria das vezes, se você vai ver, não é 100% dos casos, mas a postura, nesse caso, é para frente, sobrecarrega os tendões. E aí é mais fácil ter as tendinites, bursites e até ruptura de tendão. Começou tudo numa postura inadequada, entendeu? Aí junta isso com uma necessidade muito grande de levantar os braços, de fazer alguma coisa aqui, aí é ruim. Então, o que eu falo? Essa harmonia que você falou, o alinhamento harmônico, sabe? Todo mundo tá ali, cada um fazendo a sua parte, né? Então, sim, é importante continuar falando que uma postura mais alinhada, né? Eu só fiz aquele paralelo lá, porque quando se trata da retificação, ela parece ser uma postura bonita e boa, mas nem curva aumentada é bom e nem curva diminuída é bom, entendeu? Entendi. Porque sempre haverá sobrecarga de estruturas quando há esses desalinhamentos, seja para mais, seja para menos. Entendeu? Entendi. Uma coisa que nós falamos bastante aí sobre o home office, ou estar sentado. Pensar em estar sentado muito tempo. Existe uma postura correta? Ou o ideal mesmo é ficar, sei lá, cada 1 hora e meia, 2 horas, você levanta esse movimento? O que é melhor para a coluna? Eu vou tentar colocar aqui, vou tentar, hein? Esse meu micro tripé me ajudar, eu fiz um teste antes, vamos ver se ele vai me ajudar. Porque eu pus aqui, ó, até para fazer isso aqui, porque eu imaginei aí dessa pergunta, que você tinha me falado, né? Eu vou ver aqui se dá para mostrar eu aqui sentada, ó. Ver se tá. Ó. Então, assim, postura ideal sentada, dá para ver? É que tá deitada. É que aí não tem jeito do tripé, eu só consigo colocar. Tá bom. Vamos ver. Peraí, vou tentar colocar de outro jeito, então. Pera aqui. Por uma caixinha aqui atrás. Vamos lá. Beleza. Ótimo, dá para ver, perfeito. Vocês não estão me vendo inteira, mas aí eu quero dar algumas dicas. Primeiro, os pés têm que estar apoiados. Então, tipo, eu sou baixinha, né? Se o meu pé não chega no chão, como por exemplo, vocês não estão vendo o meu pé, mas meu pé não tá, ele tá apoiando no chão assim, ó, com a pontinha. Entendi. Isso não é legal. É legal o pé estar apoiado totalmente. Então tem que ficar certinho, né? Põe uma lista telefônica lá da época da avó, né, gente? Quando a gente usava a lista telefônica, uma caixinha, algo que você faça o seu pé ficar totalmente apoiado.
tá? Então, nem pé pendurado e nem pé apoiado assim no chão, com a ponta para Aham. baixo, tá? Totalmente. Aí, outra coisa, que não vai dar para ver vocês direitinho, ó, mas o joelho, então do pé para cima, tá? O Tá, joelho e o quadril tem que estar no ângulo reto, 90 graus, tá. entendeu? Então, o Entendi. joelho 90 graus, quadril Uhum, 90 graus, né? Tá vendo aqui assim, uhum. né? Não sei se dá para ver isso. Mas é que aqui tem essa bordinha aqui, não dá para ver direito. Mas é assim, ó, Dá pra ver 90 graus, certinho. tá? Por Tá quê? Porque aí certo. eu tô em ângulo reto, joelho e quadril. As costas, né, a região da torácica, tem que estar Ah, apoiada. Eu não estou trabalhando aham. aqui, né? É, E aqui, a gente ó, praticamente em cima do tá o computador computador aqui, estudando. claro, É. sim. E também não pode, Sara, fazer assim, ó, que nem os adolescentes, assim, ó. Os Ah, meninos ficam com o pé até pra olha cima. lá, o quadril lá na frente, assim. Então, ó, quadril atrás, bem Tá. apoiadinho, 90 graus de quadril, 90 graus de joelho, ângulo reto, pés apoiados. A região torácica aqui é apoiada e o olhar, né? Nossa cabeça, se a gente colocou o tronco aqui, já facilita para uma melhor posição da cabeça, entendeu? Se a Aham. gente fica aqui, ó, normalmente a gente joga a cabeça mais para frente ainda, a gente fica aqui, Aí né? pesa, né? Quando a gente joga o tronco, a gente normalmente joga a cabeça. Agora, se a gente alinha o tronco, a tendência da nossa cabeça é estar mais alinhada com o ombro. E aí o que Aham. interessa é arrumar o computador na altura do seu olhar. Porque se ele ficar Aí aqui teria que embaixo, você vai levantar. começar a fazer isso aqui. É. Ou seja, na altura do Entendi. seu olhar. Né? Se, por exemplo, você trabalha com desk, né? Então, o desk, né, o aparelho, o computador de mesa, ele é normalmente um monitor mais alto. Aí dá Mirror, certo. né? Se você trabalha com notebook, aí é legal pôr um apoio para o notebook. Tem, É. aliás, no Mercado Livre, nesses lugares aí que vende coisa, sei lá, na internet, suportes de notebook, que aí você ajusta ele na altura que você Do seu quer. tamanho. E Entendi. mais uma dica é o apoio do antebraço. É legal o braço não ficar Aham. solto aqui, entendeu? Você tem, É. por exemplo, aqui eu tenho uma cadeira que tem apoio de antebraço. Posso colocar ela mais para frente e ela vai me servir de apoio aqui. Ou eu ponho o apoio na própria mesa que eu vou trabalhar. Né? É interessante eu não ter. Sim. Por quê? Porque se eu tiver que fazer isso, carregando os Tem que ter ombros, apoio pro braço. né? Uhum. Eu Uhum. tenho que deixar o membro suspenso aqui. Se eu apoio, eu não preciso ficar gastando energia dos ombros, entendeu? Aham. Então eu só É. tô aqui, ó. E uma outra dica no aspecto postural é: você trabalha muito tempo sentado, fique em pé de vez em quando e se estica. Assim, Aham. joga, Alonga. joga o corpo para trás. Tipo, deu 1 hora e meia que eu tô aqui sentada, trabalhando. Dá um tempo para essa coluna, coitada. Fique em pé e se joga para trás. Espicha mesmo. Aí, senta de novo. Outras coisas é os alongamentos dos braços aqui, né? Do antebraço, dos dedos, né? Da cabeça, né? Sabe, para dar um alívio, porque se a gente fica muito fixado numa postura, numa postura muito tempo, a musculatura começa a tensionar, e aí daqui a pouco vem as dores musculares, entendeu, Sara? Aham. Então, primeiro, estar alinhado, numa melhor posição possível para trabalhar. Segundo, dá um tempo para essa musculatura. De vez em É. quando para, fica em pé, espreguiça, joga as costas para trás, né? Deixa a coluna respirar um Até os pouquinho. braços, né? Movimentar os Isso, braços, estica tudo, né? para frente. Conta até 15, de 15 a 20 naquela posição de alongamento, que é um período que você está dando um período, vamos dizer assim, de recuperação. Entendeu? Um pouquinho um E período é de interessante recuperação. que você falou de se esticar, eu lembrei de uma coisa que muitas pessoas não fazem, mas é tão bom para a coluna, que é o se esticar quando você acorda, né? Você fica 8 horas, às vezes, numa mesma posição, 7, 6, não sei quantas horas cada pessoa acaba dormindo, mas quando acordar, fazer aquele alongamento, né? Se esticar, se espreguiçar, a palavra certa. Tô tentando lembrar a palavra. Espreguiçar, exatamente. Espreguiçar de manhã quando acorda, como é importante para o corpo, né? Dar aquela aquecida nos músculos, porque
querendo ou não, o músculo ele sustenta essa parte óssea toda, né? Então, é imprescindível ele estar bem aquecido aí. Ô Surama, a imagem tá boa para você, tá nítida? Ou tá Tá. falhada? Não, tá bom. Pra mim tá bom Tá. aqui. Não sei. Eu Você não tá sei me se vendo? você quer. Tô te vendo super bem. Eu não sei se você quer agora pra gente mostrar também. Eu tento colocar aqui, porque eu tô Ah, num quarto, né, aqui de casa. O quarto que era da Mariana, mas agora é um quarto extra. Que agora a Mariana foi pro quarto da Julinha. E ela tá lá tendo a aula remota dela. E aí eu posso mostrar para a gente, não sei se está indo para o fim, como é que você está aí em relação ao que a gente tem ainda para agora, mas mostrar, já que a gente mostrou sentado, mostrar assim uma melhor posição deitada para dormir e também esse jeito de pode, acordar. Vamos dizer assim, um pode pôr. melhor. Você tá Pode me, ser? você tá me escutando bem, né? Estando super bem. Então deixa eu fazer Então esse tá, esquema de novo, que como pode, não deu pode certo com o mudar aí. tripé, eu vou ter que ver aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Ó, a cama tá lá, né? Ai, ai. Será que vai dar certo? Peraí, vocês me verem Tá, aqui, ó. lindo. Tá vendo a cama lá, né? Eu já vou para lá já já. Tá. É. Então, ó, Então, peraí. vai mostrar aí agora como que É, deita, né? Corretamente. exato. Deixa eu fechar isso aqui. Então, assim, Sara e pessoal que tá aí com a gente. Em relação à melhor posição para dormir, o pessoal fala assim, a posição que eu tiver mais confortável, né? Então, antes de mostrar aqui para vocês, talvez seja importante destacar, assim, pior posição para dormir é normalmente aquela que o pessoal mais escolhe, que é a posição de barriga para baixo, né? Uhum. É chamado decúbito ventral, que a pessoa se esparracha ali, né? Se esparracha na cama, de barriga para baixo. Por que essa é a pior posição que a gente escolhe? Porque para você dormir assim, não dá para você dormir com a cabeça reta, você tem que virar, né? Porque Virado. afinal de contas a Aham. gente respira, né? Senão a gente não respira. Precisa, de Então, vez em quando. a gente fica com a cabeça girada sempre. E isso está forçando a região cervical, entendeu? Uhum. Então, para a região do quadril também não é legal. Normalmente fica uma perna fletida, né? Esticado. Dobrada, outra esticada. Fica aquela coisa, tudo. Dormir de barriga para baixo, a gente fica todo desconjuntado. Muitas vezes Aham. até falam assim, ai, mas é confortável. Aí eu costumo falar assim para os meus alunos e para os pacientes, mas um dia a fatura vem. É confortável até determinado momento. É. Depois a fatura vem, entendeu? Aí acorda de manhã, ai, que dor na cervical, não sei o quê, né? Então parece ser uma boa posição porque a gente fica relaxado, digamos assim. Mas as Aham. estruturas não estão na sua melhor posição, tá? Então, eu vou tentar mostrar aqui, eu acho que eu vou ter que inclinar Não, só mais tá um bem. pouquinho. Tá tranquilo. Tá dando para ver aqui, né? Tá. Então, assim, ó. Primeiro. Então, e barriga para cima, dá? Ó, barriga para cima é uma boa posição, a gente chama de decúbito dorsal, né? Essa de barriga para baixo é chamada de decúbito ventral, né? O ventre para baixo, né? Na Aham. dorsal, o dorso para trás, né? Para baixo. Então, o que acontece? Só que tem que ser um travesseiro baixo e é difícil quem consiga, né? Dormir assim, Sim. ó, certinho, assim, barriga para cima. Aí até é legal colocar alguma coisa embaixo dos joelhos, tipo assim, ó. Fiz até um monte Aham. de travesseiro aqui, ó. Assim Aham. seria maravilhoso. Mas agora eu pergunto, quem consegue, né? Dormir assim, que nem a princesa, né? A Bela Adormecida e a Branca de Neve. Não. Enfim. Então, assim, é uma boa posição? É, mas você tem que realmente se sentir confortável nessa posição e o travesseiro tem que ser baixo. Se o travesseiro Tem. for alto, fica com a cabeça levantada, tá? Sim. Ah, eu vou falar da melhor posição, que só sobrou uma, né? Que é o decúbito lateral, que é a posição Aham. de lado. A posição de lado é a melhor posição para se dormir. Só que ela não pode ser com um colchão muito duro. Tem gente Uhum. que fala assim, eu gosto do meu colchão bem duro. Eu gosto do meu colchão que nem uma madeira.
Né? Tá, então se você gosta desse tipo de colchão, você tem que dormir de barriga para cima, com o Entendi. travesseiro Dói baixo. do braço, né? Se você dorme num colchão duro, que é densidade, aquelas mais densidade, né? Ele Uhum. não acomoda o ombro e ele não acomoda o quadril. Então, É. além de você ser desconfortável, ele vai entortar um pouco sua coluna. Porque, na Uhum. realidade, ele tem que acomodar. Entendeu? Para sua Uhum. coluna ficar retinha assim quando você está deitado, dormindo, tem que acomodar o ombro e o quadril, tá? Então, Sim. essa aqui, ó, seria a posição. Aí tem que ser travesseiro alto. Eu gosto de dois travesseiros. Aí tem que ser um travesseiro alto, ó. Por quê? Porque a cabeça tem que estar alinhada com o peito aqui, ó. Esse ossinho do Uhum. meio, ó, Sara, é o Ah, externo, né? tá. Então o nariz tem que estar alinhado com esse ossinho do meio do peito, tá? Uhum. E aí é legal ter alguma coisa aqui para apoiar, tipo, Uhum. mais um travesseiro, né? Assim, ó, para apoiar o quadril, o joelho e o braço. Tem Uhum. aqueles travesseiros que são chamados travesseiros de corpo. Não sei se você já viu. Uhum. É um Já. travesseirão comprido. E Aquele como é que travesseiro é funciona? bem legal. Por quê? Porque ele acomoda bem o braço, você abraça ele, né? E você Aham. põe a perna aqui também, ó. Então imagina que tá um travesseiro de corpo aqui, ó. Aham. Então o ombro está na mesma altura do quadril, eles estão acomodados lá embaixo porque tem um colchão de boa densidade que Uhum. permite. Você está com a cabeça bem apoiada, então você percebe, está tudo bonitinho aqui, Sim. né? Então, o melhor modo, né, de dormir Entendi. é. E na hora de levantar, Sara, é isso aqui, ó. Quer dizer, de lado mesmo, eu faço isso aqui, entendeu? Aham. Tem gente que dorme e faz assim, né? Nossa, mãe, levanta Acaba com a coluna. gente, não é legal, entendeu? É, você tem que, por exemplo, mesmo que esteja de barriga para cima, o ideal é fica de lado, coloca Aham. o braço para fora. Quem precisa, às vezes, né, apoia aqui o braço, ó, Aham. aí dá aquela esticada que você falou. Ai, que gostoso! Estica para cá, estica para lá, aqui para frente, lá para trás. Oh, pronto, entendeu? Então, É. é complicado isso em relação a dormir, porque envolve hábito. Eu costumo É. falar isso para alunos, para pacientes, e tudo que a gente tem que mexer em hábito é uma coisa bem difícil. Uhum. Alimentação, né? O jeito de dormir, né? O jeito de sentar, tudo isso é um hábito. Rápido. Só que Para mudar. hábitos podem ser modificados quando Sim. você observa quando é importante essa modificação que vai trazer para você benefício para a sua saúde, entendeu? Uhum. Então, quando a gente dorme melhor, a gente descansa mais, né? É. A mente, o corpo, tudo fica melhor. Aí o nosso dia também fica melhor, mais É. produtivo, né? A gente tem menos problemas, digamos assim. Deixa eu te contar uma coisa. A gente já está quase encerrando aqui, mas é só para você ter uma ideia como que as pessoas falam assim, é hábito, mas tem como mudar. Eu, na adolescência inteira, eu tive dores na coluna, assim, insuportáveis, Surama. É tanto que eu achava que todo mundo tinha dor na coluna, porque para mim aquilo era normal. Eu levantava com dor, dormia com dor. E aquilo foi a vida inteira eu tive com dor. Quando eu engravidei do meu filho, do Luca, né, o primeiro, a obstetra falou para mim que para eu poder conseguir dormir, né, dormir com essa posição de lado. E eu sempre dormia de barriga para baixo. Grávida, como é que você fazia, né? Aí ela falou: não, você vai dormir de lado com o travesseiro entre o joelho e o pé, sabe? Para te dar apoio, para alinhar. E aí ela falou uma coisa interessante. Olha como é que é a questão do hábito. Você passa, sei lá, de 6 a 8 horas, dependendo da pessoa, quanto tempo dorme, né? Muito tempo do seu dia dormindo. Então, ela falou, para você melhorar a dor, você tem que melhorar a postura para dormir. E aí, a partir daquele momento que eu aprendi a dormir dessa forma, nunca mais eu tive dor na coluna. Olha que interessante. Que Eu tinha, belezinha! eu tinha dor na coluna porque dormia errado.
Eu dormi de barriga para baixo. E eu não sabia. Então, assim, lógico que as primeiras noites foram difíceis, porque é um hábito, né? Meio que forçou, porque como eu estava grávida, tinha que virar mesmo, não tinha jeito, tinha que ser de lado. Mas mudou completamente a minha saúde na coluna, nessa questão da dor, conforme eu arrumei a postura para dormir. Então é muito interessante. Parece que não é nada, né? Mas muda como que muda o nossa estrutura, né? Outra coisa que Sim. você compartilhou aí, né? Importância de atividade física. Também demorei a começar a fazer atividade física, já comecei já com uma certa idade, porque Você é uma garota. eu entendi que conforme eu fosse amadurecendo, os músculos vão enfraquecendo, e aí senti mais dor nos ossos, né? Normal, você sobrecarrega os ossos. E aí eu comecei a fazer atividade que fortalecendo a musculatura da coluna, começou também a me ajudar nessa parte, né, de postura, enfim. Então, são tantas coisas que a gente pode, até tinha colocado no final aqui uma pergunta, né? Se é possível amenizar essas lordoses, essas escolioses, tantas oses. Mas eu imagino que sim, se você conseguir arrumar algumas posturas como essa, né? Na questão de dormir, de sentar. Tem mais alguma É, coisa? assim, realinhamento é uma coisa que já exigiria realmente uma avaliação de um profissional para ajudar a pessoa, né? Eu Uhum. tenho formação em RPG, né, que é Reeducação Postural Global. Sim. Não é que todo mundo no universo tem que fazer RPG, né? Porque não é por aí, né? É. Mas, por exemplo, como eu te falei, quando já se observam sinais de desalinhamento, você até citou a escoliose, eu nem falei da escoliose, porque assim, as alterações das curvas fisiológicas, que eu te falei, os aumentos e diminuições de curva, isso é coisa que a gente vê assim, geral. Mas Aham. muitas dessas pessoas que têm esses desalinhamentos nem vai sentir nada a vida inteira, tipo, Aham. vai passar pela vida e fala, tipo, às vezes pode até ter uma dor, mas não vai ter dor crônica, Sim. entendeu? Porque o nosso corpo, Deus é maravilhoso mesmo, né? Ele nos fez com uma, vamos dizer assim, uma condição de adaptação, entendeu? Uma reserva ali das estruturas, que mesmo a gente sendo tudo meio tortinho, né? Muitas pessoas vão passar assim pela vida e não vão ter dor crônica por causa da postura. Só que assim, 90% da população tem alteração postural, algum grau, entendeu? Algum grau de alteração postural. E por que a gente não tem 90% graças a Deus, de pessoas com dor na coluna, nas estruturas? Então, a gente não tem. Graças a Deus, que haja fisioterapeuta, não é dar conta. A gente assim. Mas por quê? Porque a gente tem o nosso corpo, Sara, tem esse potencial de adaptação, entendeu? A gente tem uma reserva biológica, energética e essa capacidade nossa de adaptação, de apesar das nossas torpezas, apesar que a gente é meio tortinho, entendeu? A gente consegue dar conta e muitas vezes passar pela vida aí e tal. Agora, vai ter gente que vai sentir. Essas pessoas que vão sentir, tem como melhorar sim, entendeu, Sara? Então, assim, Ah, duas dicas, já que a gente falou bem, a gente nem entrou em escoliose, não seria ser um dia só de escoliose, eu, Sara. Escoliose é muito. Não, escoliose é muito mais complexo, tá? Porque entendi. escoliose é curva onde não deveria haver curva, né? Porque quando Entendi. a gente falou tudo de lado, né? De É. lado a gente tem as curvinhas fisiológicas, chuchu, beleza. Aham. Agora, frente, a nossa coluna tem que ser reta. E a escoliose é as curvas quando você Faz olha de aquela. frente, Aham. entendeu? Aí já é Então, outro, assim, outro tem nível de. inclinações, tem inclinações, Aham. tem rotações. Então, assim, escoliose é um negócio altamente complexo. Tá. Mas também tem tratamento. Mas tratamento para minimizar a Específico para repetição. isso. Então, é um problema diferente, tá? Entendi. Agora, uma dica aí. A gente falou que a gente está terminando. Então, deixa eu ver se eu dou duas dicas boas. Se porventura você que está nos assistindo, que vai assistir depois,
Né, Sara, que você vai de repente disponibilizar isso Vou aí. subir no YouTube, gente. Dá para compartilhar depois. Duas dicas aqui. Se você é aquela pessoa que tem dor, mais dor quando você está sentado, então assim, normalmente aquilo que eu te falei, Sara, quem tem a coluna mais reta tem mais dor sentado. Porque o Entendi. reto é como se tivesse dobrado. E quando eu estou sentada, eu estou mais dobrada, né? Estou com o Entendi. quadril flexível. Então a coluna, ela joga o peso para frente. Normalmente é quem tem alguma questãozinha aí de disco. Dica para você. Primeiro, em relação à dor. Fique mais em pé, pondo assim, né? Como eu falei, quadril para frente, se esticando. Né? Isso é uma dica. E outra dica é fazer um exercício que é você ficar na posição de esfinge. Vou ficar aqui para vocês. Peraí. Deixa eu ver se aparece. Assim, ó. Né? Barriga para baixo, meu antebraço aqui, ó. Como se fosse fazer uma prancha, mas sem levantar o quadril. Levantando o tronco, assim, ó. Né? Essa extensão do tronco. Esse exercício é muito bom para quem tem dor sentado. Porque alivia a compressão quando a gente está aqui sentado, dobrado. Então, se jogar ali para trás, fazer esse exercício. Tem mais exercícios, tá? Mas pelo menos esse. Sim, tá? esses dois. Outra dor. Dor quando eu fico muito tempo em pé. Porque tem aqueles que vão ter mais dor quando está sentado. E vai ter aqueles que têm mais dor quando estão em pé. Então, isso aqui não é uma receita perfeita para todos, mas é que no geral vai tá? Quem tem mais dor em pé, normalmente é que nem você, Sara, que tem a hiperlordose, já está em extensão. O seu corpo já está, a sua coluna já está. Aí, quando você está em pé, fica em mais extensão ainda. Então, outro tipo de pessoa é que sente dor, por exemplo, se usa salto. Acontece. Piora. Ai, tá linda, bela e formosa, em pé de salto, um sucesso total. Só que aí, no outro dia, não aguenta a coluna. Por quê? Porque tem aquela lordose aumentada, que é uma extensão. Eu fiquei muito tempo em pé. E quando a gente está de salto, a gente aumenta a nossa coluna. Por isso que a mulher fica linda de salto. Porque a gente fica mais inclinado. No salto aqui, ó. Em cima do salto. O quadril empina. O quadril aqui, ó. A curva aumenta. Então, quem já tem a curva aumentada e já tem dor quando fica muito tempo em pé, quando põe salto, o risco de ter dor no outro dia é grande. Dicas para esse aí. Nunca mais pôr salto? Não, eu não vou falar, não vou judiar. Eu fiz um pequenininho. De vez em quando um saltinho faz bem. Mas fazer exercícios ao contrário, exercícios de fletir. De longa. Entendeu? Aqui, ó, por exemplo, tô sentada aqui, ó, caio para frente aqui, ó. Entendeu? Joga de fletir a coluna para frente. Deitada, aqui, ó. Tá. Você faz o papel inverso da onde a coluna. Se a coluna tá assim, você faz assim. Mulher inteligente. É isso mesmo. A gente vai no sentido contrário do que está causando a dor. Entendeu? Quando eu estou muito tempo sentado, eu estou em flexão, eu estou forçando a parte da frente da coluna. Então, quando eu me jogo para trás, quando eu faço essa posição da esfinge, eu dou um alívio. Quando eu tenho dor em pé, que normalmente está relacionado com uma hiperlordose lombar, eu já estou em extensão. Por isso que essas pessoas falam, melhora quando eu sento. E melhora quando eu dobro mais ainda. Então, esse exercício de dobrar, né? Tá sentado, abre as pernas e se joga lá para frente. Joga o corpo. Tá. Alívio. Dá aquela alongada. E deitar, puxar as pernas desse jeito, porque é o mesmo mecanismo, Sara. Dobra tudo e afasta a região posterior. Então, a coluna que estava assim, ela fica aqui, ó. Entendeu? Você retifica a coluna e tal, e dá um alívio. Então, essas são as diquinhas, vai! Básicas. Maravilhosas. Amei. Amei. Olha, muito obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada pelas dicas. Obrigada pela orientação. Muita gente aqui participando, até o mimizinho. Olha o Vladimir falando que para de usar salto. Você é muito engraçadinho, Vladimir. Tava na hora de parar de usar salto também.
Engraçadinho. Ai, gente, foi muito bom. Que Legal. realmente Deus abençoe a sua vida, no seu trabalho. Com Amém. certeza foi uma bênção para nós, né, gente? Não se esqueça, eu vou subir esse vídeo para o YouTube, que você pode estar compartilhando lá do canal, que com certeza vai abençoar muitas pessoas aí que tem, morre de dor na coluna, não sabe o que faz. Verdade. E olha, e essas dicas maravilhosas aí no final, para quem tem dor sentada, para quem tem dor em pé. Esses pequenos exercícios, imagino, durante o dia, vai ajudar bastante gente aí. Então, muito Legal demais, obrigada, Sara. Durama. Deus abençoe você. Obrigada, gente. Até Valeu. mais, Beijo então, na próximo Meg. vídeo. Aí, Meg, saudade de você, lindona. Beijo, Meg. Ah, Tchau, e tchau. depois que eu subir o vídeo para o canal, você pode estar compartilhando. Se inscreve também, quem não é inscrito. E que realmente muitas pessoas aí possam ser abençoadas. Deus abençoe, Amém. gente. Paz.